Oi, gente, muito bom dia. Então, É, hoje eu vim aqui trazer um tema para quem não me conhece, muitas pessoas aqui talvez já seja do meu círculo aqui, né, de amizades, enfim, de profissionais e tal, mas muitas pessoas talvez não me conheçam. Meu nome é André Flauzino, eu sou educadora física, né? Tenho a minha primeira formação em educação física e depois fiz outras formações e venho estudando aí o emagrecimento, essa parte de comportamento, né? Cognitivo e afins. Estudo já há um tempinho e sou uma pessoa inquieta, apaixonada por estudar, por entender, né, o que acontece aí na mente das pessoas que querem não só emagrecimento, mas eu acredito que qualidade de vida, né? E é um pouquinho disso que eu vou falar aqui, né? De como será que é possível, toda vez que eu falo, como treinar a mente para emagrecer, parece que soa como uma coisa assim, meio que surreal, do além, né? E na verdade eu quero trazer algumas questões, ser um agentezinho aqui hoje, né? De que possa fomentar, que possa te instigar a você também se fazer perguntas, a se questionar, entender que será que é possível a gente treinar o nosso corpo para emagrecer? Nossa, André, será que eu consigo isso? Então, de antemão, eu quero te parabenizar, né, por estar aqui nesta manhã de sábado. Outras pessoas vão assistir esse vídeo, obviamente, em outros horários, mas eu quero parabenizar você que está aqui doando, né, dando o seu tempo. O tempo é vida, eu estou aqui disponibilizando o meu tempo e quero te parabenizar por estar fazendo essa decisão de estar aqui hoje aprendendo um pouquinho. Então, conforme o Diego falou aí, pega um caderno, pega uma caneta, porque eu vou falar muita coisa aqui, é bastante coisa. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente precisa muitas vezes fazer um processo de desconstrução, porque até aqui a gente aprendeu um monte de coisa, e é com base nessas quatro coisinhas que eu vou tocar aqui, né, essa palestra, essa aula, esse bate-papo, de que tudo envolve decisões e escolhas. Então, se de tudo que eu falar aqui você não conseguir gravar muita coisa, eu quero que você grave essas quatro vertentes, né? De que decisão e escolhas e que aprender é igual a mudar. E por que eu estou te falando isso hoje? Falando um pouquinho aqui de mim, da minha história, não vim aqui falar sobre mim, mas quando recebi esse convite do Dia do Transbordo, é um convite que fez muito sentido para mim, porque um ano atrás, um pouco mais de um ano, quando a gente começou a passar por todo esse caos que a gente está vivendo aí, né? Não vou ficar falando os nomes aqui, mas de pandemia e tudo. Eu já vinha trabalhando, já trabalho com emagrecimento, já tive uma academia feminina por quase 8 anos, e já estava nessa pegada de trabalhar, de entender o porquê que as pessoas emagrecem e vivem nesse efeito sanfona, por que as pessoas não conseguem sair desses ciclos, né, viciosos. E aí, quando veio, então, a pandemia, eu me propus e coloquei dentro de mim um propósito de transbordar. E aí eu comecei a colocar para fora, vencendo ali todos os meus medos, todas as minhas dificuldades, a colocar para fora e transbordar tudo aquilo que eu já vinha estudando. E aí a gente começou, né, nesse fluxo, e aí fui me conectando com pessoas, fui desenvolvendo algumas coisas, desenvolvi o meu curso e tal, e enfim, passaram-se um ano e quando iniciei o meu curso, né, a minha mentoria, né, o meu método no online, em janeiro desse ano comecei a primeira turma e aí a minha irmã ficou adoecida, né, pegou coronavírus e enfim, ontem fez 3 meses que a minha irmã veio a falecer por conta desse vírus. E aí, quando eu recebi o convite, na verdade, essa está sendo a minha primeira live, assim, né, aberta, de conteúdo aberto aqui, de transbordar mesmo. Eu dei uma pausa, fiquei tocando ali só as minhas coisas, né, o meu curso e tal, as minhas coisas aqui internas. E essa está sendo a minha primeira live. Por que eu decidi que eu recebi esse convite e aceitei? Porque dentro de mim essa pegada do transbordo, essa coisa, ela faz total sentido para mim. Então, eu tenho certeza que se você acordou hoje, eu queria que você pensasse em como têm sido as suas escolhas, né? Porque tudo vai ser baseado em escolhas e decisões. E você entender que aprender é igual a mudar. Então, hoje eu quero te parabenizar por estar aqui, né? Eu decidi estar aqui, isso envolveu uma decisão, eu tive que vencer
meus medos, as minhas falhas, para me unir num propósito que é muito maior do que isso e vai muito além. E quando a gente fala de emagrecimento, de saúde, de qualidade de vida, é muito importante a gente pensar nisso, porque a sua meta, quando você está aí desesperada, querendo, né, emagrecer, que a gente vai quebrar algumas crenças aqui ao longo dessa aula, mas você precisa entender que a sua meta, ela não é simplesmente pesar 70 quilos. Ah, eu quero pesar 60 quilos. Eu quero perder 20 quilos. A sua meta, ela não pode ser só isso. Porque quando chegar lá na frente, você passar pelo processo, que é algo que vocês também vão entender, que nós precisamos ser processuais, né? E que você entender o processo e chegar ali no seu objetivo, que é os 70, os 60 ou os 80 quilos, o que mais vai acontecer? Será que aí acabou todas as suas expectativas, né? A sua meta, ela era somente chegar ali nos 70 quilos, e daí? Como que foi a jornada? Você curtiu a jornada? Você curtiu o processo? Porque o que que acontece na maioria das vezes? No meio do caminho, as pessoas acabam se perdendo, né? E quando chega lá, pensa que tem um início, meio e fim, né? Eu nem gosto de usar a palavra dieta, mas quando a pessoa fica com essa mente, né, com a nossa mente focada em dieta, em só ter um peso na balança, quando chega lá na frente, gera uma frustração, porque a pessoa não passou pelo processo, até mesmo de chegar no processo de aceitação de algumas coisas. E aí ela se frustra. E aí ela entende que ela não consegue, de repente, seguir só uma dieta ou fazer alguma coisa ali da blogueira, da atriz, alguma coisa muito mirabolante, alguma coisa que não é sustentável. Por isso que, assim, eu entendo muito hoje que o emagrecimento de forma consciente ele traz muito mais resultado, porque quando você faz algo de forma consciente, você consegue fazer aquilo de forma sustentável, porque você vai entender que não é um plano que tem início, meio, fim. Então, tudo vai envolver decisão, escolhas, aprender é igual a mudar. Então, eu quero te parabenizar, né, mais uma vez. Eu já li muitas vezes que o sucesso ele é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Então, considere-se uma pessoa de sucesso, porque uma pessoa de sucesso é aquela que sempre está aprendendo coisas novas, tem sede de aprender, de mudar. Isso são pessoas de sucesso. Então, Andréia, como seria então uma pessoa mal sucedida, né? Se é que a gente pode falar aqui, são aquelas que acham que sabe de tudo, né? Que não tem mais nada para aprender. Então, hoje vocês vão ter aqui um dia inteiro, né? Até às 3, 4 horas da tarde, com palestras, com pessoas excelentes, falando sobre coisas que talvez você precisa aprender, você precisa mudar para ter resultados mais significativos, não só no seu emagrecimento. Por quê? Você vai entender que se você está tendo um problema constante, né? Eu tô nessa luta para emagrecer, igual muitas mulheres, né, que eu trabalho mais com o público feminino, muitas mulheres vêm falar, André, eu já estou desistindo, eu estou desesperada, porque eu já tentei de tudo, e fico nesse efeito sanfona, e o que que acontece, que eu estou nesse ciclo, que eu rodo, vai ano, entra ano, eu faço metas, eu tento, mas não consigo, né, sair disso. E o que que acontece? Talvez tenha uma relação a gente precisa entender que nós somos seres triuno. Então, quando eu parei de olhar só para o lado da educação física, embora a gente estuda toda essa questão holística, né, de que o corpo ele não é só corpo, né? Muitas vezes a gente acorda, a gente deita ali com uma motivação de acordar amanhã e ir para a academia e no outro dia não tem energia. E a gente precisa entender que nós somos seres triuno, né? Que a gente para ter um sucesso, seja no emagrecimento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida conjugal, relacionamentos, enfim, todas as esferas, a gente precisa de ter esse alinhamento, porque existe uma coisa que se chama congruência. Né? Então, nós somos seres triuno e que envolve mente, corpo, alma, ou espírito, enfim, não vou entrar aqui em questões, né? Vamos baixar aqui todos os julgamentos e só aprender e tentar entender alguns mecanismos que, quando a gente fala de emagrecimento, que a gente precisa, então, aprender. Então, como que funciona? A gente tem que entender, a gente ouve muito falar que o nosso corpo ele é como uma máquina, não é? Então, pensa agora, se você tem um carro, né, de forma simples, se você tem um carro,
Seu carro ele é movido a álcool e você vai e coloca gasolina, você vai e coloca diesel. Em algum momento vai dar ruim, né? Se ele não é um carro flex, ele vai dar ruim. Então, se ele foi preparado para álcool, ele precisa de álcool. Então, entende que o nosso corpo, ele é como uma máquina. E o nosso cérebro, ele é como um músculo que precisa ser treinado. Quando você vai lá, se coloca à disposição de ir para uma academia e vai lá e conversa com o seu personal, com o seu professor, eu quero, igual ela chega, André, eu quero dar um jeito aqui no tchau, que é o tríceps, né? Então, a gente tem bíceps e tríceps, que são os músculos aqui que a gente vai trabalhar naquele determinado momento de acordo com o objetivo, e enfim. Você vai trabalhar aquele músculo, e seu cérebro, ele precisa ser treinado. Então, assim, por que que eu falo que você precisa treinar a sua mente? Porque muitas vezes o corpo, ele está pedindo uma coisa, ele está alinhado, ele está necessitando de uma coisa, só que você não está dando nutrientes para aquele corpo, para que ele possa rodar, para que a máquina possa rodar em perfeito funcionamento. Então, a gente precisa ter até, às vezes, uma visão mais alinhada, mais congruente, porque a todo momento as pessoas ficam tentando burlar o sistema. E se o corpo é uma máquina, né, e ele funciona como essas engrenagens que eu falei, se a sua mente está desalinhada, vai gerar essa incongruência. E aí você vai ficar aí patinando, patinando. E ontem eu perguntei para uma pessoa, mas o que que é saúde? Aí eu falei assim, será que é o contrário de doença? Muitas vezes, né, a gente ouve muitas frases clichê, né? Se a gente não tiver tempo para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo, né, para cuidar da doença. E muita coisa, às vezes, em alguns momentos da nossa vida não faz sentido, mas diante do momento que a gente está vivendo agora, onde a gente precisa ter muito cuidado com a nossa imunidade, onde a gente precisa, né, a gente está vivendo com questões de isolamento social, onde muitas pessoas até querem enxergar a importância, por exemplo, de se mexer, de se exercitar, né, de liberar os hormônios do bem que o nosso corpo precisa, mas muitas pessoas ainda com medo. E esse medo, ele vai atraindo um monte de coisas, porque de forma consciente ou inconsciente, cada indivíduo tem um sistema, né, de neurobioquímica, né? Então, tem pessoas que já têm alguma disfunção ali, de repente, de dopamina, né, dopaminérgica ou de serotonina, enfim. E aí, quando vem essas situações de crise, de pandemia, algum caos, a pessoa ela não tem uma mentalidade fortalecida, não tem um mindset fortalecido para suportar algumas questões. E aí também não entende que hoje existem N, né, estratégias, existem N profissionais que podem te ajudar nesse momento, e a atividade física e alimentação sempre vai ser um viés muito bom, muito positivo, para você lidar com esses momentos. Então, às vezes a gente tem até uma visão distorcida de emagrecimento. Por quê? Porque hoje, eu entendo assim, a gente está vivendo numa geração fast food, né? Onde ninguém tem muito paciência com nada, as pessoas querem chegar na academia, querem resultado para ontem, as pessoas querem começar um plano ali alimentar, às vezes passa com a nutricionista, mas engaveta a dieta ou a reeducação alimentar ou o plano alimentar, porque não tem paciência. Muitas vezes por falta de conhecimento, né? E a gente sabe que o ser humano ele padece às vezes por falta de conhecimento. Então, e outras vezes pela nossa própria distorção, por ter uma imagem distorcida do que é emagrecida, do que é emagrecer, né? Porque as pessoas acabam que querem ser emagrecidas. E nessa coisa de ser uma geração fast food, a gente vai num ritmo tão desenfreado, tão acelerado, eu percebo isso, eu tenho uma filhinha de 7 anos. E essa semana eu estava percebendo aqui, ela estava na aula online, e aí a aula caiu. E aí ela entrou em desespero: mamãe, mamãe, mamãe. E eu falei: meu Deus, por quê? É uma geração que parece que já nasceu, né? Acelerada, uma mentalidade, não tem paciência, tudo num clique. E, de certa forma, isso tem um lado positivo, mas tem um lado não tão positivo, né? E a gente precisa aprender a lidar, né? Ter esse equilíbrio, porque essa coisa
né, essa coisa desenfreada, né, essa coisa de querer tudo para ontem, muitas vezes nos faz tornarmos pessoas que não aprendemos a ser processuais, né? Não aprendemos a entender que a vida ela tem ciclos, né? A árvore ela não nasce árvore, ela precisa de uma semente, ela precisa de uma terra fértil. Não adianta nada jogar a melhor semente do mundo numa terra que não é fértil, né? Não vai germinar, não vai produzir. Então, o seu corpo ele é como essa terra. E aí eu queria te perguntar como você decidiu, por exemplo, acordar nessa manhã. A maneira como você acorda, a maneira como você levanta da cama, os seus pensamentos, por isso que eu sempre trago a questão da mente, né? Mente, corpo e espírito. Como você acorda, como estão os seus pensamentos? Será que você acorda já assim com um planejamento de como vai ser as suas alimentações do dia, como vai ser o seu dia? Ou você já acorda assim totalmente na tribulação, desesperada, e aí quando a gente não planeja algumas coisas, é, a gente vai levando nesse ciclo e tudo vai ficando, vai dando um desespero e a gente vai ficando nervosa e vai atropelando, e aí só vai vindo uma cascata de acontecimentos assim que não era aquilo que a gente talvez tivesse programado. Isso vai gerando insatisfação. Quando chega no final do dia, você está como mulher aqui falando, né, e por trabalhar muito com mulheres, você se sente extremamente cansada, e isso faz com que aí você não tenha uma mentalidade forte para lidar com as suas emoções. E aí onde você vai descontar? Na comida. E nem sempre a gente vai descontar as nossas emoções, os nossos sentimentos numa comida saudável. Nem sempre a gente vai optar ali por um prato colorido, por uma proteína. Muitas vezes a gente nem pensa, né? A gente simplesmente, por não ter esse gerenciamento das nossas emoções, a gente, por também não ter um planejamento, e aí é onde eu falo que é decisões e escolhas, porque aí você vai lá e abre a geladeira e pega o que tem. E geralmente o que tem é prático, né? Não tão saudável. Então, é sempre importante que você tenha essa congruência, né? Hoje, a gente, infelizmente, vive também um boom de um terrorismo nutricional, onde a gente tá até meio que complicado, né? Eu não gosto de demonizar nenhum tipo de alimento, porque eu entendo que o alimento ele foi feito, ele foi abençoado, né? Deus criou o alimento e a gente tem essas escolhas hoje, mas infelizmente a gente não consegue viver só, por exemplo, de orgânico. Muitas pessoas, muitas cidades, muitas, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, não é uma coisa nem tão acessível e a gente precisa ter outras estratégias. Mas muitas vezes as pessoas acabam focando no quê? No que é mais difícil. Por quê? Começa a criar um monte de dietas, de coisas mirabolantes, de treinos que são extremamente difíceis. Por exemplo, tem uma distorção muito grande, uma crença, né? De que eu preciso ir para a academia e ficar 1 hora. Preciso ir para a academia e ficar 1 hora e meia, eu preciso ir para a academia e ficar 2 horas. Isso era muito lá atrás. Hoje em dia a gente sabe e tem aí N tipos, né, N artigos e coisas relacionadas aí na área, não vou me ater aqui em nomes nem nada disso, mas a gente sabe que treinos curtos de uma intensidade mais alta e treinos de 20, 30 minutos trazem um efeito para o seu corpo, para a sua mente, né? Sempre, eu vou estar sempre frisando saúde, né? Eu sempre trabalho focado em saúde, em qualidade de vida, e a gente sabe que hoje isso é totalmente possível. Inclusive, é totalmente possível para você realizar dentro da sua casa. Mas o que, que a mente faz? A mente sempre vai, ela não quer sair da zona de conforto, né? Então, a nossa mente, ela sempre vai trazer o que ela quer ficar na verdadeira, na merda quentinha. Ela não quer sair, porque você está automatizado, né? Você já foi meio que pré-programado até que você aprenda, e aprender é igual a mudar. Então, vou falar mais lá na frente um pouquinho do PSAR, que é essa questão dos pensamentos, né, que geram sentimentos e ações.
E aí a gente vai tendo essa visão distorcida, por exemplo, do alimento. A gente não tem que pensar no alimento só como eu vou lá e mato a minha fome. Todas as vezes que você vai comer, que você vai se alimentar, você precisa pensar no alimento como uma fonte de nutrição. Lembra do combustível que eu falei lá atrás? Por exemplo, você acordou hoje e o que que você deu para sua máquina? O que que você forneceu? O que que você escolhas, decisões. O que que você decidiu entregar para sua máquina hoje? Será que o que você decidiu entregar hoje aí no seu café da manhã, será que foi algo saudável? E aí, quando a gente entra nessa dinâmica do saudável, também gera um boom por conta desse terrorismo nutricional, né? Que a gente hoje é muita coisa, né? A indústria, enfim, e aí é muito invencionismo, né? É café com não sei o que lá, é chá, e aí as pessoas vão pagando, às vezes, uma coisa que você poderia estar investindo em autoconhecimento, investindo em se conhecer, em ser cientista de si. E aí as pessoas acabam gastando esse dinheiro com coisas mirabolantes, que vão trazer um resultado só no curto prazo. E a gente tem que parar de ter essa coisa imediatista, né? De querer essa coisa do fast food, de ai, abriu ali, desembalou, né? Esquece que a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Então, eu sempre parto desse princípio, né? De faça o simples, esse é o meu jargão, faça o simples, simplesmente faça. Por quê? É levar as pessoas a entender o emagrecimento de forma mais leve, porque a pessoa, quando ela vem falar comigo que quer emagrecer, na verdade, quando eu olho ali para essa pessoa, eu vejo um histórico de inúmeras coisas. E se eu for focar somente, como eu já trabalhei, né, alguns anos atrás, focada só em dieta e treino, né, ou alimentação e treino, não vai ser sustentável. Mas as pessoas vêm com essa coisa de imediatismo, né? A gente está aprendendo a lidar. Então, comece a olhar o alimento como uma verdadeira fonte de nutrição, como um combustível que seja positivo para rodar essa máquina. O simples que dá resultado, né? Um simples bem feito, ele vai trazer um resultado muito satisfatório, muito significativo, e vai abandonando essa coisa do mirabolante, né? De fazer um monte de coisa que às vezes você não está nem preparada para aquele momento, né? Às vezes você entra querendo fazer um treino da blogueira, né? E não entende que ali por trás tem toda uma estratégia, tem procedimentos estéticos, tem toda uma coisa desenhada ali para realmente chamar, né, a sua atenção. Mas o seu corpo talvez não está nem preparado para aquilo. Aquele treino não foi desenvolvido para você. Nós somos seres únicos também, né? Então a gente precisa a todo momento ter esse desperte para ter essa relação, para entender como que tem sido a nossa relação com a comida. Será que esse prazer que eu vejo e enxergo hoje, entendo, né? Quando eu quero comer certas coisas, seja lá doce, chocolate, né? A gente pensar nos excessos, né? Os excessos que não são tão saudáveis aí para a nossa saúde, todo excesso vai trazer um prejuízo para a gente, né? Tudo aquilo que é em excesso vai trazer alguma coisa que lá na frente pode ser que a gente colha uns frutos de uma semente que foi ali plantada por muito tempo e, na verdade, foi jogado um adubo, foi jogado uma coisa ali que não foi positivo. E isso envolve o quê? A ter essa relação com a comida, de entender se a sua fome ela é emocional, se a sua fome ela é racional, né? A gente trabalha todas essas questões, mas você precisa, não vai dar para entrar em muitos detalhes aqui, nosso tempo é meio que curto, mas você precisa sempre se perguntar. E uma coisa que eu sempre ensino é questionar, por exemplo, questionar até o que eu estou falando aqui. Ah, mas quem é essa doida que chegou aqui, abriu a tela e está falando um monte de abobrinha? Então, começar a questionar por que que todas as vezes que eu sinto isso, eu tenho vontade de comer isso. Quando você entende que esse alimento não é uma fonte de nutriente para o seu corpo, não é uma fonte saudável, né? Um nutriente bom, positivo, que vai favorecer o seu emagrecimento. Por quê?
a atividade física e a alimentação, elas são, sim, os componentes fundamentais que vão te ajudar nesse processo, né, que vão favorecer o seu emagrecimento. Então, quando você está diante desse alimento que, né, que para você é uma tentação, não consigo me libertar, não consigo parar de comer, né, sei lá, qual é aí a sua, é, a sua dorzinha, né, o que mexe aí no seu calcanhar de Aquiles, aí, aquela coisinha que, Andréia, isso para mim é um vício e eu não consigo lidar, não consigo ainda me libertar disso, e entendendo que tudo aquilo que gera tudo que você tira de uma vez, né, não vai gerar algo positivo. Então, você tem que também fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com esse alimento, entendendo que não é cortando coisas, não é tirando. Então, muita gente pensa que eu vou fechar a boca e vou emagrecer. E quando você faz isso, você nem sabe, mas você está colocando o seu corpo assim num extremo, e aí a sua imunidade vai lá para baixo, porque o seu corpo ele está acostumado, querendo ou não, ele está acostumado que você sempre dá essas fontes para ele, seja aí positiva ou negativa, e tem toda uma absorção de vitaminas, de nutrientes, de sais minerais, e quando você tira isso de uma vez ou corta, né? Corta tudo, tipo, então eu vou fechar a boca. Muitas vezes as pessoas acabam engordando mais e aí acaba entrando naquele efeito sanfona, né? De sobe e desce, que é o antes, o depois e o depois do depois, né? Tinha 70 quilos, aí fechei a boca, fiz uma dieta mirabolante, até uma atividade física muito intensa, fiquei, né? Não tive esse equilíbrio entre o gasto calórico, o gasto energético, e acabei colocando o meu corpo. O que o corpo entende? Ele entende que você está em. A gente tem um mecanismo de defesa, né? Ele entende que você quer uma fuga, ele precisa, então, de ativar alguns gatilhos, porque ele entende que, nossa, esse corpo está passando por um processo de. Está acontecendo alguma coisa, e ele vai entrar com mecanismos para fazer com que o seu sistema imunológico se defenda. E aí é onde muitas pessoas acabam tendo uma queda na imunidade, né, deficiência de vitaminas, enfim, desenvolvendo um monte, às vezes até de doenças, num período onde a gente nem deve, né, se preocupar em estar fazendo coisas mirabolantes, porque a gente precisa, nesse momento, principalmente, preocupar com a nossa mente e com a nossa imunidade. Então, por isso que eu falo que quando você aprende a ser processual, quando você se conhece, não é só o emagrecimento que vai vir como consequência. Você vai ter outros ganhos, assim, inúmeros, porque quando você aprende que você precisa ter paciência, você precisa aprender, você precisa mudar pequenas ações diariamente, aí vou entrar um pouco na questão dos hábitos. Quando você faz 1% melhor que ontem, entendendo que não é se comparando, mas comparando você com você mesma. Poxa, o que eu fiz na semana passada? Faz aí uma anamnese, faz um apanhado geral. Poxa, eu quero muito emagrecer, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero ter saúde, né? Saúde para ter disposição para seguir uma rotina com meu filho, para ir num parque, para ter tempo de qualidade. A gente está aqui hoje, e lembra que eu falei do tempo? Né? Você está dispondo do seu tempo para estar aqui ouvindo algo, e o que você vai fazer com isso a partir daqui? Então, faz um apanhado geral e o que eu fiz na semana passada. E aí vai lembrando aí, segunda, terça, quarta, quinta, até no sábado. E aí não foca no macro, porque quando a gente vai, principalmente dentro, né, de uma proposta de emagrecimento, as pessoas chegam já com. Vou fazer avaliação física e ela já chega assim, eu preciso pesar 70 quilos, porque ela fez um cálculo lá, né, buscou no Dr. Google, fez um cálculo lá do IMC, entendeu que ela precisa, né, que lá falou que ela tinha que pesar 70 quilos, mas essa pessoa, ela tem um histórico, né, ela tem inúmeras questões que não é só os 70 quilos, e aí ela tá com 90. E para ela pensar nesses 20 quilos, entende que é uma jornada, é um processo que ela não vai
ela vai conseguir, de repente, emagrecer 20 quilos em um mês, em 2 meses, fazendo loucura? Vai. Mas e daí? Lembra que eu falei do alimento, da nutrição, de como você vai oferecer esses nutrientes, o seu corpo, essa máquina? Será que depois desses 60 dias, depois desses 90 dias, será que ele vai se sustentar? Será que a imunidade vai ficar ok? Será que esse emagrecimento ele foi de forma consciente, entendendo quais eram as barreiras, quais eram as falhas, o que eu precisava trabalhar dentro de mim, até chegar no processo de aceitação dos meus, talvez, 80 quilos e não 70? Então, entende que é um processo, que é uma jornada, e eu falo sempre que emagrecer é como dirigir numa estrada escura. Quando a gente coloca ali, eu estou falando aqui de Indaiatuba, e vamos supor que eu vou para São Paulo ou vou para alguma cidade que eu não conheço. E geralmente, quando a gente vai para um lugar onde a gente, um terreno desconhecido, o que que a gente faz? Eu geralmente uso o GPS, ou né, você usa aí o Waze, alguma ferramenta você vai usar, né? Na maioria das vezes a gente acaba usando um GPS. Para quê? Para ele ir me orientando. Por quê? Principalmente se eu estou dirigindo, se eu tenho eu estou aqui no meu ponto A, em Dayatuba, e quero chegar lá no meu ponto B, que é São Paulo, lá no Zona Leste. Eu preciso ter uma noção da estrada toda. Eu preciso ter, o GPS ele vai me trazer né, esse panorâmico. Só que a estrada é escura, eu não consigo enxergar os 1.000 metros à frente, 1 quilômetro à frente, 2 quilômetros à frente. Eu preciso enxergar os próximos 5, 10 metros. Então, é isso que você precisa fazer quando você entra e se dispõe a entrar num processo de emagrecimento. E para isso, você vai a todo momento ter que treinar sua mente. Muitas vezes o corpo está preparado, mas a mente está desalinhada. Então, você precisa emagrecer, é como dirigir nessa estrada escura. Você precisa ir dando passo a passo, curtindo a jornada, celebrando as suas pequenas conquistas e entendendo que hoje eu fui 1% melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E aí pensa nisso no longo prazo, que ninguém quer pensar, né? Mas pensa isso em 6 meses. Pensa isso em um ano. Você já vai ter feito 365% melhor do que o que estava, talvez no ano anterior. Então, sempre entenda isso, que emagrecer é como dirigir numa estrada escura. Então, não queira pensar no macro. É legal a gente ter metas, é legal a gente planejar, lógico que é, né? Só que você precisa entender e executar os próximos passos. Não precisa entender todo o processo, mas se entregar, se permitir. Como que a gente faz isso? Trabalhando as nossas crenças, né? Muitas vezes nós temos o que é crenças? É um conjunto de convicções que a gente traz desde lá da nossa bagagem, desde a nossa infância, desde o nosso sistema educacional, da forma com que a gente foi ali treinado, ensinado, né? A gente está aqui hoje, né? Se você tem aí 20, 30 anos, 18, 40, 50, você passou por um processo onde você foi ensinado, né? Um monte de coisa. E a gente, isso vem da onde? Do nosso método de ensino. A gente teve pais, a gente teve irmãos, a gente teve tios, tias, avós que nos instruíram em algumas coisas. E talvez a gente não tenha um resultado tão significativo. Você já parou para pensar que certas coisas da sua vida se repetem? E uma vez eu ouvi num treinamento que, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E eu comecei a refletir em relação a isso. E naquele momento, naquele treinamento, eu estava ali por não era emagrecimento em si, era um treinamento voltado para a questão financeira, né, de mentalidade financeira, mas eu entendi que tudo aquilo que era trazido ali, eu poderia utilizá-lo em todas as esferas da minha vida. E aí eu comecei a aplicar isso dentro dos meus processos de emagrecimento. E aí começou a fazer muito sentido. Por quê? Tem total relação. Se você tem uma crença, por exemplo, com dinheiro, isso pode afetar o seu emagrecimento? Pode. Por quê? Você vai achar que para emagrecer precisa comer só coisas caras, que fazer dieta ou comer saudável é muito caro.
Você vai entender que eu não tenho condições nem acessibilidade para ir numa academia top. Você vai entender que você não tem aquela roupa maravilhosa, que você não tem aquele melhor tênis. E aí tudo isso vai fazendo com que você entre no ciclo da autossabotagem. Então, tem relação? Tem. Por isso que hoje eu não consigo falar de emagrecimento sem olhar para essa coisa do amplo, sem entender e te fazer entender que nós somos seres sistêmicos, que existe um sistema por trás. E isso vem sim das nossas crenças, do que você entende até com relação de alimento, né? Com relação, talvez o alimento foi inserido na sua vida de uma forma é, onde a afetividade estava muito presente, onde a família se reunia, e tudo bem, isso é maravilhoso. Só que escolhas e decisões. Por que que esses alimentos sempre têm que ser os mais gordurosos, os menos saudáveis, os mais ricos em farinha branca, em açúcar, em corante, em tantos outros elementos aí? Eu não gosto de demonizar nenhum tipo de alimento, mas tem alimentos, é lógico que a gente sabe que são prejudiciais. Por exemplo, embutidos, né? Por exemplo, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura. Então, tá congruente isso? Você precisa, de repente, então, ressignificar essa forma que você aprendeu a se relacionar com a comida. Isso tem a ver com as nossas crenças, porque vai influenciar nos nossos comportamentos. Bom, então eu estava lá falando um pouquinho, né, da relação do emagrecimento, da relação das nossas crenças e o quanto é importante a gente se autoconhecer. Por quê? O autoconhecimento ele vai ser libertador, porque você vai aprender a lidar com essas situações, a lidar, por exemplo, por que que eu reajo assim quando eu sinto certos sentimentos e aonde eu desconto, né? E aí eu estava falando sobre uma frase duas frases que faz muito sentido. Eu queria até deixar como reflexão para você aqui hoje. Uma delas é fome na alma, comida nenhuma calma. Não sei se você já parou para pensar, mas o que que acontece na maioria das vezes? É, e a outra frase, que eu vou entrar numa outra questão, mas deixa eu falar as duas para vocês já refletirem sobre isso. Então, uma delas é fome na alma, comida nenhuma calma. E a outra é: se a sua fome é de amor, de afeto e não de comida, como você espera que a comida ou que uma dieta te satisfaça? Como você quer que isso funcione? Porque se a sua fome é de amor, afeto e não de comida, como você espera que a comida satisfaça ou que alguma dieta funcione? Não vai funcionar, porque você vai sempre fazer o quê? Colocar um band-aidzinho numa ferida aberta. Sabe, uma ferida aberta que está exposta? Aí você vai lá e cola um band-aid em cima e gruda aquele adesivo, aquele em cima da ferida aberta. Você vai sempre dando o quê? Paliativos. E aí você não resolve situações que precisam ser resolvidas. Então, muitas vezes, o resultado que a gente quer realmente está nas coisas que a gente não faz. E talvez não faz por quê? Porque não entende, não aprendeu, e aí tem a ver com o seu mapa de mundo, com as suas vivências, com as suas experiências. Por isso que é, hoje eu falo que se você ouve alguém falando, né? Você vai falar que quer emagrecer, e a pessoa fala, eu vou conseguir resolver esse problema em um mês, em 20 dias. Não vai. Ou vai se essa pessoa não tiver visando saúde, qualidade de vida, tá visando só uma questão imediata, tá querendo apagar um fogo. Igual quando você vai para um casamento, quer ser madrinha, aí você quer entrar no vestido, e aí você faz um monte de loucura, um monte de coisas. Naquele momento você se esforça tanto para gastar com coisas que não vão ter resultado duradouro. Você se esforça tanto para fazer uma atividade física intensa, colocar o seu corpo no extremo, porque você focou só ali no curto prazo. E você precisa aprender que você precisa pensar nas suas ações
nas suas ações, né, tanto na atividade física, quanto suas emoções, quanto seu corpo, cuidar do físico, cuidar da sua mente, gerir as suas emoções, pensando no longo prazo. A gente fala do self, né? O self do magro e o self do obeso, né? Ou da pessoa que está muito acima do peso. O self da pessoa que está muito acima do peso, ela sempre está relacionada ao imediatismo. Quero agora, eu quero para ontem, eu quero só entrar no vestido, eu quero só ir naquele casamento, eu quero só ir para a praia, fazer aquele cruzeiro. E aí deixa de pensar na recompensa que vai vir tardia, nas recompensas tardias, no médio e longo prazo, na sua saúde. O que você está priorizando nesse momento? Então, esse conjunto de crenças também precisa ser trabalhado. Então, seja mais cientista de si, né? Se aceite mais. Não quer dizer que você vai aceitar e estagnar. Você precisa sair da zona de conforto. Lembra da merda quentinha que eu falei lá atrás? E o seu cérebro, a todo momento, ele vai te levar, te induzir a ficar ali, porque é, ele não quer ter trabalho. Ele já está há tanto tempo acostumado que está legal daquele jeito e está acomodado, né? Então tá muito bom ficar daquele jeito. Toda vez que você se propor a mudar algo, né, que você aprendeu, despertou o conhecimento, e aí agora precisa de uma ação, precisa de atitude. E aí o cérebro ele vai tentar te puxar para baixo, né? E muitas vezes a gente precisa refletir de que não é só sobre o que comemos, mas sim sobre o que nos consome. Você já parou para refletir sobre isso? Não é só sobre o que você come, mas é sobre o que te consome, o que tem te consumido, que tem te levado a ter esses hábitos há muito tempo, né? Tem um dado que acho que 92% das pessoas que procuram, né, um processo de emagrecimento, que estão ali desesperada, né, lidando ali, brigando com a balança, sofrem por compulsão alimentar. E por isso elas vivem nesse terrível efeito sanfona. Muitas vezes não sabe. Então, assim, mesmo com dieta, com academia, os resultados, eles não são satisfatórios. E aí, o que que faz com que a pessoa acaba o quê? Desistindo. Então, assim, você já parou para pensar do porquê que você não emagrece? Se os seus pensamentos, as suas emoções sempre não estão te levando sempre à ansiedade, a ser muito ansiosa ou ansioso, a ter muitos pensamentos de culpa porque tentou, porque mais uma vez não conseguiu, e aí vem uma angústia, uma sensação de fracasso e uma melancolia, e aí você fica nesse ciclo: insegurança, culpa, timidez, melancolia, ansiedade. Timidez porque você não consegue. Eu, por muito tempo, eu deixei de vir aqui, de transbordar algo que, para mim, eu entendo que é muito bom, porque eu estou ajudando vidas, e isso tem a ver com os meus princípios, com os meus valores, com o meu propósito existencial. E o que que me ajudou? Autoconhecimento. O que que me ajudou e tem me ajudado, né? O que que me ajudou a vencer um monte de situações, de passar por uma separação, de fechar minha academia, mudar de cidade e um monte de outras coisas dentro de 2, 3 anos. Investir em mim, investir em me autoconhecer, em ser cientista de mim. E aí a gente fala, eu posso falar muito mais do que eu vivo, do que, né, o que eu só estudo ou vejo na teoria, mas eu apliquei tudo isso dentro do emagrecimento e vi que isso começou a trazer resultados muito mais satisfatórios do que simplesmente quando eu fazia desafios lá na minha academia, né? Sempre pautado em saúde, em qualidade de vida, mas pautado em coisas rápidas. Porque, por exemplo, quando eu colocava uma aula de relaxamento, uma aula de meditação, eu quase apanhava, porque ninguém queria ir para a academia, elas eram a fala delas, né? Ninguém quer vir para a academia meditar, Andréia. Tipo, meditar eu faço em casa, mas não fazia. Eu não vim aqui para relaxar, eu vim aqui para alguma coisa power. E às vezes essa busca do power, do ultra mega blaster, você acaba seguindo no fluxo de não se autoconhecer, de não olhar para dentro. E você só vai ter um resultado muito mais
satisfatório, muito mais consistente, muito mais consciente quando você olhar de dentro, quando você trabalhar de dentro para fora. E o alimento faz isso, porque quando a gente ingere coisas boas, coisas saudáveis, o simples que dá resultado, quando a gente executa 1% melhor que ontem, a gente está nutrindo coisas boas. As nossas células, elas se renovam a cada dia. E os nossos pensamentos têm total relação. Então, a gente precisa baixar algumas barreiras, baixar alguns julgamentos e se permitir. Muita coisa que eu achava que não fazia sentido, hoje eu vejo que faz total sentido. Mas por quê? Aprender é igual a mudar. Decisões e escolhas. E o que acontece, né, quando a gente fala de pensamentos? Por que eu falei lá atrás que o nosso cérebro ele é como um músculo? Porque existe um fenômeno, né, que a gente estuda aí dentro da neurociência, que é a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? A definição é a capacidade do cérebro em mudar, em se adaptar, em se recuperar e modificar. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de modificar a estrutura e função em resposta a qualquer mudança, seja ela interna ou externa. Então, talvez você vive na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. E eu te afirmo com toda certeza que não. Se você quiser, se você se dispor, se você buscar, né, autoconhecimento, buscar ajuda, aqui mesmo hoje vai ter diversos profissionais falando de diversas coisas. E se você se propor, se entregar ao seu 1% hoje, eu tenho certeza que o amanhã já não vai ser mais igual. Porque a neuroplasticidade, ela te dá, você tem dentro de você essa capacidade. A gente tem genótipo e fenótipo, por exemplo. Tem crianças que nascem com uma genética favorável a ser uma criança muito flexível. Né? Tem crianças que, tipo, com 7, 8 anos, tem uma flexibilidade que você olha e fala, meu Deus. E tem crianças que não. E aí, o que acontece? Essa criança, ela teve uma genética, ela teve uma série de fatores, né? Condição, vida, né? Condição de vida, coisas que ajudaram ela a desenvolver isso. E já tem o nosso fenótipo. Então, é o gene, a gente tem habilidades e competências. Parte delas nascem com a gente, parte delas a gente vai desenvolvê-las. Então, todos nós temos isso, todos nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, e talvez você está gastando tempo e energia numa coisa que não está te trazendo um resultado satisfatório. Se você está tendo problema no emagrecimento, você pode parar para pensar o que é a sua maior falha dentro do emagrecimento. Ah, talvez seja procrastinação. Sei lá, talvez você foi uma criança que lá na infância te ofereceram, fizeram muitos acordos, fizeram muitas promessas e não cumpriram. E aí, não só isso, tá, gente? Tem uma série de coisas, né? Mas uma das. Você foi uma criança que provavelmente seu pai, sua mãe, a pessoa que tinha ali sua tutela, responsável por você, prometeu muita coisa e não cumpria. E aí, o que sua mente aprendeu? Ah, eu não vou nem fazer, porque ele não vai. Seu sistema de recompensa ficou desalinhado em algum momento da vida. E aí você cresce entendendo que, para que eu vou fazer isso? Ah, só mais uma vez, mais uma tentativa, mais uma frustração, e aí é melhor você ficar aí na merda quentinha. Então você precisa aprender e executar ações que vão te levar a chegar lá. Enfim, eu vou encerrando por aqui, né? A gente vai ter que encerrar. Não sei se eu tenho aí só mais 5 minutinhos, mas eu vou encerrando aqui porque a gente vai ter outro participante, mas entenda isso, então, que decisões, escolhas, aprender é igual a mudar, que existe a neuroplasticidade, que os pensamentos, ele nutrem a nossa mente, os ruins vão travar você, vão te adoecer, né? E os bons, eles vão te levar a um estado de libertação, a um estado de aceitação, de amor próprio, de autoaceitação. Cada vez que você tiver mais clareza, mais foco, você vai trabalhar muito mais seus pontos fortes, vai entender os pontos fracos, as coisas que você precisa ajustar, né? E
Por que o cérebro ele atua assim como o músculo? Porque um cérebro melhor treinado, com certeza vai te ajudar no processo de perda de peso, vai melhorar suas escolhas,